Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sensei Salim Tosta e está no ar o programa As Grandes Mestres. O programa As Grandes Mestres de hoje está no Instituto Conde Coma. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da faixa honorífica, vamos falar um pouquinho a respeito do mestre Conde Coma, vamos entender o que é a faixa Conde Coma e tirar todas as dúvidas de vocês. Com certeza são muitas as dúvidas e quero pedir para você, faça seus comentários, coloque lá embaixo lá nos comentários o que você acha a respeito da Conde Coma, o que você acha a respeito se é uma faixa honorífica, se é uma faixa de grau, se ela realmente tem que ser dada ou não. O programa é de vocês, então eu gostaria que vocês fizessem seus comentários, isso vai ajudar bastante o desenvolvimento do programa. Antes de começar o programa, eu quero pedir para você que é inscrito no canal ou que não é inscrito no canal, mas acompanha sempre a programação do canal STTV, se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seus comentários, isso vai ajudar demais o programa e assim a gente consegue distribuir para mais pessoas esse grande programa. Então, mais uma vez, eu sou o Sensei Salim Tosta e está no ar o programa As Grandes Mestres. Estamos de volta com o programa As Grandes Mestres, hoje aqui no Instituto Conde Coma. Aqui do meu lado se encontra o mestre Reinaldo Dutra, ele que nos convidou para participar desse grande programa. Mestre, muito obrigado. Um prazer, Salim. Sempre um prazer estar com você aqui no seu grande programa STTV. Gratidão. Antes de começar o programa, quero mandar um grande abraço, um grande beijo e aquele os com bastante energia para o mestre Daniel Lucena. Mestre Daniel Lucena, que é um grande lutador, é um grande mestre. Meu osso para você, mestre. Quero mandar também o meu osso para o mestre Wellington Oliveira, ele que é do Taekwondo,
também é meu mestre no Taekwondo, mestre Wellison Os. Quero mandar também um grande os para o mestre João Dias, ele é um grande marcialista, é um irmão de armas, um irmão de farda, e quero mandar um grande os para você. E todos os programas nós vamos mandar um os para aqueles mestres que mais se destacam, aqueles mestres que são os amigos, todos aqueles mestres que participam do nosso programa. Mestre, mais uma vez, gratidão por esse convite. É uma honra estar aqui no Instituto Conde Coma, esse instituto que é maravilhoso, lindo, super gostoso esse ambiente. E eu queria, antes de a gente começar essa entrevista, esse bate-papo, acho que não vai ser nenhuma entrevista, vai ser um bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, principalmente para o meu público, que ainda não conhece o mestre Reinaldo, que você falasse um pouquinho quem que é o mestre Reinaldo, como que o mestre Reinaldo se transformou em um mestre e como que você conheceu as artes marciais. Bom, Saguinho, primeiro eu gostaria de dar um alô e um abraço a todos os nossos telespectadores que estão aqui com a gente. Queria mandar também um abraço ao grande João Dias, que você falou, que é meu vice-presidente aqui no Instituto, Sim. Meu amigo. Queria dar um abraço ao meu novo irmão, e hoje eu posso chamar de irmão, que é quem me apoia muito, mestre Carlos Robson Grace. Está lá no Rio de Janeiro, lá, e hoje está grudado comigo aí, para cima e para baixo. Ao mestre Rezende, que está aí nos apoiando bastante sempre. O mestre João Alberto Barreto. João Alberto Barreto. Aquele beijo, lenda. Aquela pessoa que é uma lenda, um gentleman, nos apoia muito também. Álvaro Barreto também, irmão dele. Mestre Pinduca, mestre Altragésimo Ataíde. Pinduca. Nossa, beijaço a todos vocês. A lista aí. É enorme, né? É enorme. É enorme. É Se enorme. a gente ficou falando, a gente vai ficar aqui no mínimo uns 5 programas só. O dia todo só fazendo isso. Isso é muito bom. Isso mostra que o Brasil ele é muito forte nas artes marciais, ele tem grandes nomes nas artes marciais, não só no jiu-jitsu, como MMA, capoeira, taekwondo, karatê. A gente tem assim uma grande gama de grandes mestres, grandes professores, grandes senseis, porque às vezes a gente fala assim, grandes mestres, e aí não é que a gente está falando que aquela pessoa é um mestre. Quando a gente fala grandes mestres, é que a gente está elogiando e dando uma honraria para aquele lutador, para aquele atleta, para aquele professor que faz a arte marcial. Quando você fala grandes mestres, ele pode ser o professor, ele pode ser o sensei, ele pode ser o Kyosoni, ele está relacionado nisso. Não quer dizer que ele tem aquela faixa de mestre. Então, pessoal, quando eu falo grandes mestres, eu estou englobando todos os profissionais, todos os atletas das artes marciais, beleza? Isso aí, isso aí. Bom, vamos começar com o que você me perguntou. Eu comecei a arte marcial, eu achei que fosse 1966. Descobri agora há pouco tempo que foi 1964. Olha, 64, quanto tempo, né? Nem lembra mais, gente. Não, porque foi o seguinte, eu comecei pequeno, minha mãe colocou judô, jiu-jitsu, de pequeno, com o professor Carlos Catalano Caleja. Então, eu tenho que dar um mérito a esse mega professor, que ele é muito conhecido, principalmente no judô. A família Catalano Caleja é uma família muito conhecida. Então, em 1964, eu morava aqui em Vila Mariana, Vila Clementino. E ali na Faculdade Paulista de Medicina, lá começou embaixo, né? A ter, ali no Hospital São Paulo, do lado do Hospital São Paulo, para quem não conhece, começou a ter uma aula de artes marciais. E minha mãe, desde professora de educação física, então ela falou, não, você vai fazer arte marcial. E me colocou lá, pequenininho. Falou, Reinaldo, agora é a hora. É a hora. Carlos Catalano Caleja. E foi meu início em 1964 com Carlos Catalano Caleja. E aí fiquei anos lá com ele e tudo mais, e fui até tarde, até quase 76 com isso, onde eu digo que a gente pega a primeira faixa preta, que então uma coisa emoção, que não esquece. Né? Só que a arte marcial não tinha entrado ainda em mim. Eu competi em 66, por aí, no Solar dos Amigos, competia judô, que aquilo não era jiu-jitsu, era judô. Tá lá, judô, jiu-jitsu, mas era judô. E nessa época o judô era muito enraizado aqui no Brasil. Muito enraizado. Quase não se falava de jiu-jitsu. Não, a gente falava jiu-jitsu, mas todo mundo queria saber de fazer judô. Então era o judô. Então tanto é que falar, mas você fez judô, jiu-jitsu?
no diploma, vai lá, judô e jiu-jitsu, mas não era judô, porque as faixas eram do judô, então a gente sabe a diferença. E ficamos muito tempo nisso. Aí, em 76, eu parei um pouquinho com a parte de arte marcial do judô, do jiu-jitsu, e decidi fazer boxe. Aliás, comecei em 72 boxe com o mestre Hudson Ventura, já falecido também, mas, nossa, um mega professor. E em 72 eu tomei o gosto um pouquinho pelo boxe também, que era a trocação, que a gente gosta um pouco da trocação, e fiquei nele até 76 também, que foi a Forja dos Campeões. Aliás, um abraço para o Marinho da Forja dos Campeões, muito meu amigo e tal. Queria dar um abraço também a Andréia, filha do nosso Galinha de Ouro. Galinha de Ouro. Galinha de Ouro. Esteve comigo agora, recebi um prêmio agora no Clube Pinheiros, da Forja dos Campeões, porque 1000 anos que nós competimos a Forja, e tive o prazer de estar com eles agora, levar uma homenagem do Instituto Conde Coma, a Andréia, filha do Éder Joffre, e a Forja dos Campeões, que hoje era chamada Forja Éder Joffre. Éder Joffre. Inclusive, nessa época, você participou de vários campeonatos, ganhou vários troféus, ganhou títulos, né? Você foi bem, se deu muito bem dentro do boxe, né? Dentro da arte marcial, dentro do boxe, foi a Forja de Campeões. Depois, mas foram campeonatos pequenos. O boxe aqui, para você ser destaque, tem que fazer que nem Éder Joffre, tem que ir lá para o Mundial, tem que ser campeão mundial, senão não resolve. E a gente ficava muito por aqui, então não foi destaque. Mas em 77 para 78, eu abandonei a arte marcial e comecei powerlifting, levantamento de peso. Powerlifting. Aí fui fazer, porque eu era magro, tinha 50 quilos e fininho, braço fino, perna fina. Eu falei, preciso aumentar de tamanho. E aí fui encontrar na academia do Tamer Shahin, meu amigo até hoje, meu querido Tamer Shahin, um abraço para você também. E aí comecei a fazer exercício, não que eu fui para o powerlift, não. Eu comecei a fazer exercício para melhorar o meu físico. O powerlift é aquele que são os pesos que você pega no solo e você levanta até a linha da cintura, esse, né? O halterofilismo, ele se divide em quatro categorias, vamos dizer assim. Ele tem o bodybuilding, que é o fisiculturista, é uma parte do halterofilismo. Braço de ferro, que todo mundo pensa que não, mas braço de ferro é muito forte aqui no Brasil. Abraço ao Carlos Vidal, Zé Carlos Vidal, meu amigo também de muitos anos, foi campeão mundial, brincou até com o Stallone, machucou o Stallone aí no bracinho dele. Tá vendo? Zé Carlos Falcão Vidal. dos campeões dos campeões. Aí, Falcão campeão dos campeões. O levantamento de peso olímpico, que é o arranque e arremesso, fui campeão também em 1979, eu fui campeão da Gazeta Esportiva, campeonato da Gazeta Esportiva de levantamento de peso, fiquei até 83 competindo no levantamento de peso. E aí o powerlifting, que era conhecido como exercícios básicos, passou a ser powerlifting, depois de um tempo começou a ser chamado powerlifting. Os exercícios básicos agachamento, supino e levantamento de terra. Então você agachar, o peso levantar, o supino no peito e o terra. E antigamente ainda tinha rosca, que hoje não vale mais. Que hoje não vale mais. E aí no powerlifting eu fui bom nessa brincadeira, sem querer descobri que eu tinha um levantamento de terra muito forte. Eu fui campeão brasileiro e eu acho que meu recorde ficou durante quase 17 anos, 182,5 kg de levantamento de terra, com 51 kg de peso. E aí eu fiquei no powerlifting muitos anos. Só que aí depois aquele negócio, a gente vai cansando, vai pegando mais idade, vai, quer saber de uma coisa? Vou aposentar. E aí decidi não fazer mais nada. Aí eu sou jornalista, sou colega jornalista, gosto e não parei musculação, eu continuei fazendo alguma coisa, mas fiz assim mais para mim. Não queria mais voltar a fazer nada competitivo. Aí por volta de 2006, um amigo meu, Fábio Roger Gonçalves, todo Fábio Roger, que todo mundo conhece e tal, um abraço aí, Fabião,
me pediu um auxílio que ele queria, ele estava com uns problemas, né, para negócio de academia, de tirar a faixa preta dele, que ele era a faixa marrom na época. Ele falou, pô, você não me dá uma mão, tal, eu precisava falar com o meu professor antigo e eu não sei se eu precisava de alguém para me ajudar. Aí eu falei, vamos lá. E aí fomos, e aí eu fui parar na Rainha Grace Vila Mariana aqui. Ah, maravilha. Então, um abraço ao Pete, Robson Pete Medeiros, que nessa época foi onde eu conheci o Pete, e fui lá para ajudar o Fábio e acabei ficando sócio do Pete. Então, fiquei na Rainha Grace até 2013, eu acho, por aí. 2012 para 2013. Então, fiquei lá na Rainha Grace. Só que aí o que aconteceu? Aquele negócio, tem documento, não tem documento e tal, então não, faixa branca. Sem problema nenhum. Eu tinha, eu acho que 49 anos, já estava com uns 49 anos. Comecei tudo de novo, porque o que eu tinha feito para mim era judô, não era jiu-jitsu. Então comecei de zero, zerinho, comecei faixa branca, todo mundo fala, pô, você devia ter começado, falado. Não, comecei do comecinho. Fui a faixa branca, me puseram para competir em faixa azul, me puseram para competir num monte de coisa, peguei a preta novamente. E aí, só que o que aconteceu? Nesse meio termo, eu fiquei aqui na Grace até 2012 para 2013. Aí, em 2013, a gente teve um desentendimento assim, de particular, e aí eu saí da equipe, eu já tinha minha equipe, a Martial Arts Team. Mas aí eu fui ficar nessa época com o Mestre Barbosa lá na B9. E fui junto com o Fábio, onde ele me deu a outra faixa preta em 2013. Que todo mundo me questiona muito. Pô, mas você está usando uma faixa vermelha, você está usando uma faixa isso, você está usando uma faixa aquilo. Não, eu acho que a pessoa tem que entender uma coisa. A gente tem uma história. Então eu comecei em 1964, antes deles terem nascido. Parei muito tempo. Eu mesmo tinha 4 anos em 74. Aí, parei 20 anos, eu acho, por aí, com arte marcial pelo menos 20 anos. Então, quando eu voltei começando, do zero. Comecei do zero de novo. Então, fui de novo, comecei devagarzinho e cheguei aonde eu cheguei. Então, pela Federação Paulista, do nosso querido Otávio de Almeida, mestre Otávio de Almeida, eu fiz minhas homologações, estou no meu 3º grau e estou sossegado e estou tranquilo aqui. Só que, para algumas federações, eles acharam que não. Ele falou, pô, você começou em 64, você já terminou, você tem um documento? Depois de quase 30 anos eu achei um documento, a cópia do meu documento, que está perdido em casa. E aí o primeiro foi o mestre Júlio, quem eu mando um abraço, o presidente da CBJJI, meu irmãozaço, pessoa querida, pessoa toda certinha, toda correta, virou para mim e falou, você vai filiar? Eu falei, vou filiar. Qual documento você tem? O meu documento de faixa preta está aqui, da B9. Ele falou, mas eu soube que você tem um outro. Eu falei, tem esse outro aqui. Ele falou, posso falar uma coisa? Para mim vale esse primeiro. E aí foi o primeiro a reconhecer e me deu muito bom. O 9º grau, pela federação dele, pelo tempo de arte marcial minha, de faixa preta, tem o 9º grau. Eu agradeço muito sempre ele, agradeço a CBJJB também, que foi a 2ª federação a reconhecer. Agradeço a BIM, que me mandou também um reconhecimento desses graus, mas eu avisei todo mundo de uma coisa. Nunca ninguém viu e nem vai ver eu usar uma faixa vermelha no 9º grau. Por quê? Para mim, eu uso a minha faixa preta, amo minha faixa preta, e é uma coisa que é polêmico. Não é que eu não reconheço. A última faixa, para mim, é a faixa preta. Se eu olhar de 70, dos anos 85 para trás, ninguém tinha uma faixa vermelha. Ninguém tinha uma faixa nem coral. Não existia, Isso veio acontecer depois com o mestre Hélio Gracie, que colocou a faixa coral, depois a faixa vermelha. Então, que era é onde eu cheguei na faixa cor de coma depois. Para mim, isso é uma coisa honorífica. Ou seja, você tem tantos anos de faixa preta, então olha, uma faixa coral para você, então você agora, qualquer um que olhar você vai dizer que você tem mais de 30 anos de faixa preta, e assim por diante. Então, para mim, essas faixas são honoríficas. Que na realidade, como seria, por exemplo, no Karatê, no Taekwondo, lá nós usamos dance.
que mostra, vocês também usam, mas na realidade vocês preferiram colocar uma cor diferenciada para como se fosse os Dan. Então, a faixa coral, você tem tantos anos, é tantos Dan, então você sabe que é 5, 6º Dan. Aí a faixa vermelha, a mesma coisa, você já sabe que já passou dos 10 anos, já tá ali. Então é praticamente essa definição de Dans. E aquilo que você acabou de falar agora, é como se fosse uma faixa honorífica, porque na realidade o que vale realmente é a faixa preta. A faixa preta que sempre, desde sempre de quanto existiu arte marcial, ela que finaliza a parte que você tá ali, sai da faixa coloridas para chegar na preta, mas na realidade não é o final. Na realidade é o começo, é onde você vai começar a desenvolver o seu conhecimento, desenvolver as suas técnicas, e aí é onde vem os dans, e aí vem as outras colorações, que é no caso deles, que é do jiu-jitsu, é a coral, é a vermelha, é a roxa. E então acho que é isso que vale. Só que tem pessoas que levam muito a sério essa questão dessas faixas, né? E acha que pelo fato de senhor é modo de falar, de você ser uma faixa coral, por exemplo, e não usar, tá desonrando a faixa. Mas não é isso. Eu acho que, na realidade, você tem a faixa coral, mas você não quer usar, você quer usar a sua faixa preta, que é a sua faixa. Você pode usar, que você se eu quiser ganhou. Usar branca, eu posso usar branca. Pode usar branca. Já dei aula de branca. No karatê, hoje em dia, se usa faixa branca. Nosso querido Royce fez uma birra em uma época com esse negócio de faixa preta. Aliás, não foi nem ele. O Hélio Gracie botou a faixa azul, que ele achou que estava todo mundo usando muito a faixa preta. Então ele usou azul, e usou durante muitos anos. O Royce também usa até hoje, usa a faixa do pai dele, Hélio Gracie, lá usa a faixa azul também. Na academia dele, eu notei que os professores usam a faixa preta com a ponta azul. Eu não tinha visto, aí fala assim, mas não pode. Vai lá reclamar pro Royce. Porra! O cara quer usar, deixa ele usar. Ele não está usando a faixa preta? Está usando a faixa preta. De que jeito ele está usando? O mal hoje é que o pessoal, ao invés de prestar atenção na sua academia, nos seus alunos, fica olhando o que o outro está fazendo, porque o outro não pode aparecer. Eu é que tenho que aparecer. Então o ego é que está matando todo mundo dentro da arte marcial. Está acabando com a arte marcial. Isso eu descobri agora, justamente com a Conde Koma. Porque a Conde Koma, continuando, por exemplo, a Conde Koma veio numa brincadeira dessa também. Foi uma faixa que usaram errado e a gente ficou revoltado, fez, quer saber de uma coisa? Vamos usar uma faixa vermelha pendurada, todos faixa preta usando faixa vermelha. Aí eu falei, não, se eu tiver que usar uma faixa vermelha, eu vou usar com 10 graus, brincando. Falei, vou usar com 10 graus. Aí depois eu fiquei pensando, falei, porra, 10 graus. Só os 5 irmãos Gracie que usam tal. Por que só os 5 irmãos Gracie usam? Porque a primeira federação no mundo foi a federação fundada da Guanabara, fundada pelo Carlos Gracie e o Hélio Gracie, que é a conhecida mais antiga, que hoje é a Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, do nosso querido mestre Carlos Sobson Gracie. Então estou com ele direto, quase toda semana estou lá no Rio de Janeiro com ele, trocando ideias sobre isso. Nós conversamos muito sobre essas coisas. Inclusive, o meu maior orgulho é que na graduação do filho dele, agora, há pouco tempo atrás, em faixa coral, o mestre Robson usando a nossa faixa Conde Koma. Então, porra, meu, que gosto de ver o mestre Robson usando, que honra. Por quê? Ele, para mim, é um 10º grau já. Ele tem tempo de sobra de ter 10º grau. Ele sim teria o 10º grau. Só que ele fala pra gente o seguinte, ele está com 88 anos, ele fala, na nossa federação não tem o 10º grau. Então o 10º grau só tem os pós-mortem, ele fala, só em memória. Então pode ser que ele venha até mudar isso. Ele pode, ele é o presidente da federação, mas por enquanto na Federação do Rio, assim como na CBJJ, a 10º grau é só para os 5 irmãos gays, só pós-mortem, essas coisas. Só que nós andamos pesquisando, fazendo um monte de pesquisa aí, e não é o que todos os outros acham. Então, o Conde Koma, como é que veio esse nome desse Instituto? É isso que eu ia perguntar agora, porque você já foi entrando já no detalhe do Conde Koma, da faixa honorífica, e muitas pessoas não conhecem. Eu queria que primeiro você explicasse, antes de a gente ir para os nossos comerciais, que você explicasse um pouquinho para a gente quem foi o mestre Conde Koma.
Kondikoma, ele veio do Japão no começo do século passado, né? Em 1914 que ele chegou aqui. Está aqui o Instituto Kondikoma, com a foto do Kondikoma. Foto do mestre Kondikoma. Ele veio do Japão para cá, ele foi aluno também de Jigoro Kano. Então, outra coisa muito importante. Ah, mas isso é judô, isso é jiu-jitsu. Ah, o mestre tal não é do jiu-jitsu, é do judô. Jiu-jitsu e judô, lá no Japão, é praticamente tudo a mesma coisa. O jiu-jitsu deu origem ao judô. Jigoro Kano, ele acertou, ele deixou mais limpo, deixou uma coisa que não fosse tão traumática, porque as Forças Armadas no Japão usam o judô para imobilizar, para parar uma pessoa, a polícia, vamos dizer assim. A defesa pessoal em si. Agora o jiu-jitsu é proibido de ensinar, porque ele é mais agressivo. O jiu-jitsu japonês, que eles falam, mas qual a diferença do jiu-jitsu japonês, jiu-jitsu brasileiro? Tem diferença? Tem. Tem evolução. Então o jiu-jitsu japonês foi o que veio para cá com o Kondikoma. E não só o Kondikoma, Satake e outros que vieram junto com ele, e teve um outro japonês, que agora me fugiu o nome, que veio antes que ele ainda, e ensinou nos navios que vinham para cá, ensinavam os marinheiros a uma arte marcial, uma defesa pessoal. Então o Kondikoma, ele só é mais conhecido porque ele foi o responsável por ensinar a família Gracie. Então ele, quando chegou, falam que chegou em Belém do Pará, outros falam que chegou em São Paulo e foi subindo até se instalar em Belém do Pará, mas ele chegou a Belém do Pará com o pai do Carlos Robson, o Gastão Gracie. Ele decidiu ensinar os irmãos Gracie. E não ensinou só os irmãos Gracie, ele ensinou os irmãos Gracie, ensinou... Você pega a história aí... Uma infinidade de atletas, né? A gente vai ficar aqui horas nisso aí. Ensinou não diretamente a família Fada, mas sim... por intermédio chegou aos Fadas. Então tem a família Fada, tem a família Gracie, tem a família Ono, onde eu tive o prazer e sou amigo, era amigo pessoal do Mário Ono, que é filho do velho Ono, que, nossa, meu colega de andar para cima e para baixo, faleceu em 2012. E outras famílias que são responsáveis pelo jiu-jitsu também. Então o Kondikoma, ele ficou mais conhecido justamente por ser ele o que ensinou a família Gracie. No caso, seria o precursor aqui no Brasil dessa arte. Dessa arte, junto com Satake, junto com outros, mas ele foi o que ganhou mais notoriedade por ser vamos dizer, o que deu o incentivo à família Gracie, e a família Gracie tem que dar o braço a torcer. Ela é que difundiu o jiu-jitsu no mundo inteiro. Ela foi responsável pelo UFC, ela foi responsável por tudo, então não se pode tirar essa homenagem que é feita à família Gracie. Se não fosse a família Gracie, o jiu-jitsu não estaria divulgado do jeito que está hoje. Mas, como dizem também os fadas, eles falam, o próprio fala, se não tivesse um fado, não teria um Gracie, porque não teria alguém para brigar, e assim por diante. Então, todos fizeram que o jiu-jitsu fosse o que é hoje. Em cima dessas informações que você me passou, Reinaldo, então hoje o Instituto Internacional Kondikoma, ele existe por esse motivo, é uma homenagem ao mestre Kondikoma, e também qual a finalidade do Instituto? Bom, o nome foi escolhido pelo seguinte, eu ia colocar outro nome. Faixa honorífica fulano de tal. Aí falava, pô, mas o que nós vamos ganhar com isso? Que todo mundo quer ganhar em cima de alguma coisa. Eu falei, porra, meu, mas não pode montar nada que todo mundo pensa em dinheiro só dinheiro. E eu falei, não era o intuito disso aí. Aí eu fiquei pensando que eu decidi homenagear alguns mestres antigos, que eu vi que ninguém sabe mais quem é. João Alberto Barreto. É um fenômeno, lenda, primeiro homem do UFC, árbitro do UFC, primeiro aluno do Hélio Gracie, quer dizer, o cara tem nome. E você pergunta para os alunos hoje aqui, ninguém sabe quem é. Então eu falei, eu vou montar uma homenagem e largar de homenagear só os que estão hoje aqui. Vou homenagear alguns mais antigos que estão sendo esquecidos. Então aí, o nome Kondikoma, por quê? Kondikoma
Ele não tem filhos, ele tem filha, a esposa dele tem filha adotiva. A Clésia, inclusive, faleceu agora o ano passado. Então ele não tem herdeiros. Então eu falei, se não tem herdeiros, ninguém vai vir reclamar depois para mim que, porra, eu quero dízimo do... Não vai ter dízimo, porra. Que é os Hort. Então não foi bem o Conde Coma porque é o Conde Coma, não. É porque ele não tinha herdeiro, não tem nada, então não tem ninguém para reclamar e é um ícone. E ele ensinou tanto um lado como o outro. Então, mas por que esse nome é do Grace? Não, esse nome é do Fado, esse nome do... Não, ele foi um que ensinou a todos. Então, quer dizer, ninguém tem que reclamar quem é. Então, ele foi quem ensinou os Grace, ele foi quem ensinou, de certo modo, os Fadas, ele foi quem ensinou um monte de gente que está por aí. Então, foi por isso que nós escolhemos o nome Conde Coma. E todo mundo gostou, que é um nome forte, é um nome pesado. E aí falou, mas o que nós vamos dar? Eu falei, eu vou dar uma homenagem honorífica. Eu falei, quer saber de uma coisa? Nós estamos falando tanto daquela faixa 10º grau. Eu falei, eu não vou dar uma faixa de graduação, mas eu vou montar uma faixa com o nome do Conde Coma. Então, uma faixa honorífica Conde Coma. Tá, e deixa eu te perguntar antes de a gente entrar nessa polêmica, porque é um dos objetivos do nosso programa de hoje, é essa grande polêmica que está rodando aqui no Brasil, que é a faixa honorífica Conde Coma, no mundo, porque já virou internacional. Qual a finalidade hoje do Instituto? O Instituto, a princípio foi só para homenagear, não era nem um instituto. Eu fiz a primeira vez pela minha revista, que eu tenho uma revista de muitos anos que chama Martial Arts. Então, a Martial Arts Magazine. Eu fiz a Martial Arts e nunca deu retorno, porque assim como o meu amigo Marquinho, da revista Pegada também, que fez a revista dele, hoje é mais online, que ninguém quer pagar nada para ninguém. Todo mundo acha que a gente tem que fazer coisa de graça. Uma revista custa 15 mil, os caras querem que dê de presente tudo para eles. E não pode ser assim, eles têm que ajudar, saber que é um trabalho nosso, que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho de divulgação das academias. Então eu acho que o povo tem que aprender a ajudar, a reconhecer o nosso trabalho. Você está aqui hoje, você está gastando, você veio de Santos, você veio... Pô, ninguém pensa nisso. E o pessoal tem que pensar, que tem que ajudar, tem um gasto, tudo tem um gasto. Então, se eu cobrei alguma coisa, não cobrei. Os prêmios são dados e foram outorgados a todos os mestres. Mas como é que você fez isso? Eu falei, o primeiro, 30 mil, custou mais ou menos a primeira edição do Conde Coma. Então, só a casa onde é feita, meu querido amigo Farid, que nos recebeu muito bem na Mansão dos Comendadores. Lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, custa de 20 a 30 mil por dia. Então, quando o ministro Fux foi um dos primeiros a receber a homenagem, chegou ano passado, né? Há 3 anos atrás. 3 anos vai atrás. fazer 3 anos. Ele chegou e perguntou, falei, pô, você gastou uma fortuna aqui nessa brincadeira. Eu falei, foi. Por quê? A comenda que está aí atrás, banhada a ouro, então a comenda custou uma fortuna. A faixa feita pela Kiron também custa caro para a confecção dela, a confecção da caixa. Ela é toda almofadada por dentro, ela não é em aproveitar vidro. E mostra, pessoal. Ela é toda confeccionada da melhor qualidade, é a melhor faixa que tem. Tudo costurado, tudo certinho. Aqui dentro, ela é toda revestida em vidro. Olha a caixa, que coisa mais linda, gente. Em vidro. Toda bem feitinha. Agora você imagine você recebendo uma grande honraria, uma homenagem desse porte. É muito legal. A Comenda Martial Arts também está aí atrás, ela é também muito bonita, ela foi feita como se fosse uma réplica do cinturão do UFC, e ela vem Comenda Martial Arts escrita nela. Linda. Então essas são as duas maiores honrarias dentro do Instituto, são essas duas. Então esse Instituto, no começo, ele foi feito para isso, ele foi feito para homenagear algumas pessoas. Só que aí nós decidimos o seguinte, eu falei, pô, nós precisamos trabalhar mais o Instituto. Então, o que eu faço? Eu tenho muito projeto social. Tinha 18 projetos, antes da pandemia, estavam com 18 projetos sociais.
Hoje nós voltamos de novo. Mas eu sempre botei do meu bolso. Então eu dou aula para crianças carentes, tá? E o que eu ganho com isso? Nada. Vai lá, pessoal da prefeitura, do estado, filma todo, só para dizer que está lá e nada. Não, eu quero ajuda da prefeitura, eu quero ajuda. Então isso só tendo uma associação, um instituto, que a gente pode pedir apoio. Então esse é o intuito agora, que a gente tenha mais projetos, que a Condicoma apoie projetos sociais. Então nós vamos abraçar alguns projetos. Já tenho o começo do apoio aqui de um parceiro nosso, aqui da prefeitura, que é o chefe de gabinete, o Magal, da subprefeitura aqui de Vila Mariana, queria mandar um abraço para ele, ao nosso subprefeito aqui também, que, nossa, é parceiro pra caramba, e hoje, inclusive, da nossa querida Regina Carnovale Nunes, que é a esposa do nosso prefeito, Ricardo Nunes, que também apoia muito esses projetos sociais, mulheres solidárias, defesa pessoal das mulheres, que nós queremos colocar no Instituto também. Legal. Que o que é? A mulher, ela, toda hora ela é fragilizada, ela está aí, ela é assaltada, ela é estuprada, e nós descobrimos que tem muitas alunas nossas que são boas em arte marcial, e que os ladrões estão passando um sufoco aí, estão apanhando, estão tomando um pau legal só de achar que é uma menina frágil. Porque a defesa pessoal dá esse poder à mulher também. Essa valorização, né? Valorização à mulher. Então a gente está querendo entrar muito nesse nicho também, que é fazer com que a mulher não seja mais aquela pessoa frágil. Ela tem condições de saber se defender. Logicamente, ela não vai enfrentar uma arma, uma coisa, mas ela tem condições de se defender, se der brecha, ela vai saber o que fazer. Maravilha. Então, maravilha. Isso daí é o futuro do Instituto. Aí eles falam, mas o Instituto está dando faixa. Não. Primeiro, ele não está dando faixa para qualquer um, porque ele não está dando. O primeiro evento foram 12 faixas honoríficas Condicoma, foram distribuídos aos mestres, ao ministro Fux, ao grande mestre Oswaldo Alves, e no primeiro evento ninguém nem colocava ela na cintura. A polêmica foi essa da cintura. Foi uma polêmica enorme, está sendo uma polêmica. Ela foi dada na caixinha, ela tem uma caixinha, foi dada na caixinha na mão. Inclusive, agora você vai ficar sabendo, o nosso telespectador também, ninguém queria nem mexer na caixa. Todo mundo tinha medo de mexer numa faixa 10º grau, não é nem 10º grau, porque ela tem 10 graus, porque ela está simbolizando o Condicoma. Mas ela é uma faixa honorífica, Condicoma. Ela não é uma faixa de graduação, mas ela tem nela 10 graus. Aí fala, por que você não botou menos? Eu falei, você está querendo tirar o grau do Condicoma, porra? A faixa é Condicoma, então devia botar 12 graus, que é o Condicoma. Mas não, 10 graus aí, simbolizando a graduação máxima, que seria a graduação do Condicoma. Então esse foi o intuito. Mestre Reinaldo, vamos agora entrar nos nossos comerciais. Depois que a gente voltar dos comerciais, a gente vai bater um papo melhor a respeito da faixa Condicoma, que, como eu já falei antes, tá dando o que falar no mundo inteiro essa faixa, galera. Então vamos lá para os nossos comerciais e vamos voltar depois com o segundo bloco. Canal STTV, programas Grandes Mestres no Instituto Condicoma.
pessoal, voltando no segundo bloco do programa Grandes Mestres, hoje aqui no Instituto Internacional Conde Coma, aqui do nosso lado o mestre Reinaldo Dutra, eu, Sensei Salem Tosta, e vamos continuar com essa entrevista maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. Mestre Reinaldo, agora a pergunta que não se quer escalar, pergunta valendo $1 milhão, porque é internacional. A faixa Conde Coma, ela é uma faixa de graduação ou uma faixa honorífica? Isso aí, estamos de volta aqui e vamos continuar com esse assunto polêmico, que não vai parar de ser polêmico porque ainda tem aqueles que são assim, que você fala é pau, o cara fala é pedra. Pau é pedra, pau, pedra. Como é que é o nome da faixa? Faixa honorífica Conde Coma. Então o nome dela já explica. Faixa honorífica Conde Coma. Se ela é honorífica, ela não é de graduação. Ela tem os 10 graus porque ela simboliza o Conde Coma, como nós tínhamos falado já no primeiro bloco. Explica para quem está assistindo a gente o que é uma faixa de graduação. Uma faixa, por exemplo, vermelha de 10º grau. A faixa vermelha de 10º grau é o final do, vamos dizer, no jiu-jitsu, é o final da, vamos dizer, como tem um professor chega dentro de ser um catedrático e tal, a faixa vermelha é isso. Você entra na faixa branca, passa para a faixa, se é criança vai passar pela cinza, amarela, laranja, verde, se é infanto ou adulto começa na azul, roxa, marrom e preta. Chegou a faixa preta, você é professor, você é formado, você se forma na faixa preta. Então não tem nada acima disso. A faixa preta é faixa preta, em qualquer arte marcial. Só que, com 3 anos de faixa preta, você tem o 1º grau. Isso na federação, vamos dizer, na CBJJ. Em outras federações são 2 anos. Então cada federação tem as suas regras. Como antigamente, de ano em ano, pegavam um grau. Então, às vezes, a mesma pessoa que reclama de você pegar grau antes, ela mesma pegou, com 3 anos, ela estava com 3 graus. Só que ela pode, os outros não. Então, isso está errado. Eu acho que se um pode, os outros podem também. Já começa por aí. Mas a graduação é essa, ela vai subindo. Só que até você chegar na faixa preta, o seu mestre é que vai dar a faixa até você chegar lá. Chegou na faixa preta, cada federação, de tanto em tanto tempo, vai te dar uma homologação para você estar num grau maior. Então, se você vai pegar o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e por um método para deixar, vamos dizer, tem federação que usa faixa diferente. Por exemplo, nosso querido irmão mestre Moisés Murad, ele decidiu que o 8º grau na federação dele tem 3 cores, isso não tem lugar nenhum, mas na dele tem. Ele virou para mim e falou, pô, Rei, a federação é minha, eu ponho a faixa do jeito que eu quiser. Eu falei, tá certo, a federação é dele e faz do jeito que ele quiser. Assim como a CBJJB botou uma faixa coral com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. Eu falei, isso vai dar uma bagunça, e deu. Porque ninguém está acostumado de ver uma faixa coral com 1, 2 graus. A faixa coral é a partir do 7º. Então todo mundo estranha. Mas isso é de cada federação. Então eu acho que graduação é isso. E a graduação vai até a faixa preta, dali para dentro ela não deixa de ser para mim honorífica. Vai te dando os graus a partir que você vai tendo mais tempo de arte marcial, você vai ganhando suas graduações até chegar na última, que no jiu-jitsu é a 10ª. Tá vendo, pessoal? Te cortando, Reinaldo, só para ficar claro, o Instituto Internacional Conde Coma, ela não dá faixa de graduação, ela não tem autonomia. O mestre Reinaldo não tem autonomia de dar essa faixa de grau. Por quê? Porque essa a Conde Coma é uma faixa honorífica. Então, para se ser entendido, é isso. O mestre Reinaldo, na academia dele, na associação dele, na federação dele, ele é habilitado para dar faixas de grau, porque ele é um mestre. Dentro da Conde Coma,
ele é o representante Conde Coma e ele está dando uma faixa honorífica. Seria, mestre, como se fosse o Oscar, por exemplo, das artes marciais? Você falou o nome que todo mundo fala. Eu tive a semana passada com o mestre Carlos Robson Grace lá no Rio de Janeiro. Olha só. Então, um abraço ao mestre Carlos Robson, que eu chamo de pai hoje, que ele, nossa, é meu parceiro, meu amigo. Nós ficamos 11 horas sentados conversando lá em Copacabana, lá no Bibi. Um abraço para o pessoal do Bibi. Imagina. Comemos açaí até um ver a cara do outro, então muito açaí ali no Bibi, lá em Copacabana, perto da casa do mestre Robson. E ele estava falando uma coisa, ele falou: campeão, você montou um Oscar da arte marcial. Isso daí não é uma homenagem, é um Oscar. Por quê? No começo ele quis devolver a faixa, porque ele recebeu a faixa e ele cismou que um outro mestre tinha dado como graduação para ele. Ele falou: eu acho que eu vou devolver essa faixa. Aí o doutor Ronaldo, um abraço do doutor Ronaldo, advogado também do mestre Robson, e também do Aikido, marcialista também, virou para ele e falou: não, mestre, quem deu foi o presidente da Conde Coma, o Reinaldo, que o senhor conheceu. E outra, é uma faixa honorífica, e para o senhor poderia ser até uma graduação, porque ele com 88 anos, com tanto que ele tem jiu-jitsu, ele podia botar uma faixa de 10º grau há muito tempo. Sim. Então, e ele é reconhecido 10º grau pela CBJJI, pela CBJJB, agora a BIM também reconheceu, deu um diploma para ele, mas ele fala, na federação dele, ele é 9º grau. E ele só usa a Conde Coma não pelo 10º grau. Ele usa, porque ele falou, agora eu entendi, é uma faixa honorífica. Né? Então ele falou, tenho o maior orgulho de estar com o Oscar da arte marcial na minha cintura. Aí. Em Hollywood, então, o Oscar é uma estatueta. Aqui no Brasil, o Oscar das artes marciais é a faixa Conde Coma. Isso. E assim como ele, o Pinduca, o mestre Pinduca, o grão-mestre João Alberto. Se você poderia falar o nome de algumas lendas que já receberam a faixa. Bom, começou com o mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, que é mestre de muitos mestres aí, como o mestre Careca, o Humberto Barbosa de Manaus. Então ele foi o primeiro a estar com a faixa honorífica, mas não na cintura. Ele recebeu na caixinha, assim como eu. Nós recebemos na caixinha. Então, Oswaldo Alves, ministro Fux, ministro do Supremo Tribunal, também recebeu. Aí fala, isso não existe. Se não existisse, ele não estaria recebendo. Que ele, mais que ninguém, sabe o que pode e o que não pode. Mestre Careca, Humberto Barbosa, mestre Simplício, o Daniel Lucena, o João Dias, Dr. Anderson Nascimento, presidente da Pivida, meu amigo, né? Meu irmão, e outros mais, que eu acho que não tem que discutir. São lendas, são pessoas conhecidas no mundo todo. Na segunda edição, foi uma edição pequena, porque tinha um amigo nosso daqui de São Paulo que queria ter ido para o Rio e não foi, Armando Restani, o mais graduado aqui da Lotus, de São Paulo, e ele falou, eu não queria morrer sem receber essa faixa, e ele ia fazer uma cirurgia. Aí eu falei até com Moisés, Moisés, você não quer ir? Ele falou, não posso, mas faça. Peguei, fui lá e dei a Conde Coma para ele também. Só que ele foi rápido, que ele dei na caixa e ele falou, não, eu vou usar esse negócio. Eu falei, olha, não tem ninguém mais graduado aqui para colocar a faixa em você agora. Que eu estava de faixa preta, eu falei, não vou botar uma faixa em você. Ele falou, vou colocar e quero ver quem tira. Então, quer dizer, ele aqui em São Paulo foi o primeiro a amarrar nele mesmo. O mestre Restani. E depois o mestre Moisés Murad me chamou num evento, num hotel, que eu esqueci o nome, justamente para eu levar a faixa na Conde Coma, que ele deu o 10º grau oficialmente pela CBJJE para o mestre Restani. E a faixa que foi amarrada nele foi a faixa Conde Coma. Maravilha. Então é o que ele tem até hoje também com ele. Depois disso, aí foi o dia, porque o Daniel Lucena, você estava no dia, foi receber uma homenagem, eu ando com a minha faixa preta para lá para cá, porque eu gosto. E o mestre Rezende encontrou comigo e falou, por que você está com essa faixa? Eu falei, porque eu gosto, eu uso a minha faixa preta. Ele falou, mas você não é o presidente da Conde Coma? Eu falei, só. Ele falou, não, você tem que usar a faixa honorífica Conde Coma. No evento, eu falei, onde é que ela está? Eu falei, está na minha bolsa. Ele pegou, tirou a faixa e vocês assistiram, ele amarrando a faixa. Inclusive foi até gravado no programa Os Grandes Mestres. Quem quiser assistir vai aparecer o card aqui.
E eu gravei também, porque eu sabia que ia dar polêmica, então eu gravei, mestre, quem é que enfiou essa faixa aqui? Aí ele contou tudo, que era para colocar e que ele pôs ninguém tirava. Mesmo assim, ainda deixei para lá, só que no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria que acontecesse consigo. Eu tive a honra de dar a faixa honorífica na mão do Carlos Robson Gracie, e o Rezende, não contente, ainda deram o 10º grau para ele pelas outras federações. Ele recebeu a honorífica da Condicoma e recebeu a graduação de outras 2 federações. E o Rezende quis amarrar na cintura dele, amarrou na cintura dele. Então amarramos na cintura do Robson. Logo em seguida, o Rezende, que já tinha o 10º grau desde então pela CBJJB, recebeu a honorífica das mãos do Robson também. Da minha mão, mas o Robson amarrou. E aí, quando eu vi ele... Que honra. E aí, a honra maior foi a minha. Quando eu vi que eles pegaram uma faixa vermelha em cima da mesa, eu falei, pronto, já vem a abobrinha de novo. Aí chamou o Robson, arrancaram a minha faixa na frente de 12 grandes mestres e puseram uma faixa honorífica. Eu tenho essa foto que deu muita polêmica. Mas eu digo, ele falou o que ele e o grande mestre Robson fizeram... Nenhum ser vivo, pelo menos por enquanto, poderia contestar, que eles são os 2 mais graduados praticamente aqui no mundo, então eles acham que eles têm esse direito. E desde então, aí dentro da Condicoma, eu uso a minha faixa honorífica Condicoma. Que legal. E aí, como você me perguntou, quem mais desses famosos, depois desse evento, vieram na Vila Militar o mestre Carlos Alberto, e o mestre Paulo Gomes, muitos meus amigos também receberam a faixa honorífica Condicoma, e em memória a primeira faixa ao mestre mestre Fada. Mestre Fada, uma lenda do jiu-jitsu. Então, a lenda do jiu-jitsu, quem recebeu a faixa na mão, que também foi uma polêmica, disse, você deu uma faixa para o 2º grau? Não, eu dei a faixa honorífica em memória ao neto dele, que é o Renan Fada, que é hoje a cabeça da família Fada. Então eu dei na mão dele e falei, olha, nós vamos ter alguns imortais, alguns dos mestres, que vão ocupar a mesa e cada um vai ter o nome da sua cadeira. Mas quem são os imortais? Eu falei, não são os primeiros que fizeram, não, alguns escolhidos. Então, o Carlos Robson Gracie, o mestre João Alberto Barreto, o mestre Rezende, então todos eles têm o seu lugar na mesa, com o seu nome. Ele falou, pá, mas e aí quando chegar no final? Eu falei, agora vocês vão ter que esperar morrer. Por quê? Só vai ter assento outro na mesa quando morrer um de nós, que somos um dos imortais, ou quando, por exemplo, você é um dos imortais e não quer mais fazer parte, sair, aquela cadeira está vaga, então outro vai ocupar. E eu tenho um privilégio, como presidente da Condicoma, se acontecer alguma coisa com um dos imortais ou com alguma pessoa do conselho, eu tenho a prerrogativa de poder tirá-lo, se estiver correndo, vamos dizer, se a Condicoma estiver correndo perigo por essa pessoa estiver fazendo alguma coisa que não deve, essa prerrogativa é única minha, como presidente. Então, do mesmo jeito que eu outorguei a cadeira da Condicoma, eu posso retirar. Então, isso fique bem claro, que não é só porque sentou na cadeira que faz o que quer. Não. Se ele não andar conforme os ditames da Condicoma, ele também vai ser convidado a se retirar. Na realidade, o senhor falou que são 22 lugares, né? Mas são 21 imortais. Na verdade, é 21, porque uma cadeira é do mestre Condicoma e ninguém senta. É o que falaram. Eu falei, por que não 22? Eu falei, vocês estão querendo tirar a cadeira do Condicoma. Então, o Condicoma, ele sempre vai estar lá. Se eu morrer, vai entrar outro no meu lugar. Se o Robson morrer, vai entrar outro no lugar dele. O Condicoma já está morto, a cadeira dele vai estar sempre lá, porque o Instituto tem o nome dele. Então, Instituto Condicoma. Então, a cadeira é como se fosse um kimono da ordem na cadeira, só representando o Condicoma. Então, aquela cadeira é dele, aquele espaço ali é dele. Que legal. As outras 21 cadeiras a gente ocupa. Maravilha. Então, quando tem alguma coisa especial para a gente... É o que eu digo, é um conselho. Todo mundo acha que conselho é mandar. Não. O nome já diz, conselheiro. Conselheiro o que é? Alguém que te aconselha. Então, eu sou presidente da Condicoma, eu vou tomar uma coisa que eu discuti agora esses dias. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu só vou ficar tranquilo se eu tomar uma decisão
que está na minha cabeça. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que está correto. Porque se acontecer alguma coisa com a Condicoma, quem vai responder sou eu. Sim. Que sou o presidente. Ninguém vai responder. Quem vai responder sou eu. Então, do mesmo que eu vou responder, eu tenho que tomar atitude. A última palavra é a minha. Mas eu não faço nada sem consultar o meu vice-presidente, que é o João. Então, o João Dias está sempre comigo, eu vou sempre escutá-lo. Vou evitar de tomar uma atitude sem escutá-la. Vou estar escutando os conselheiros todos, vou estar escutando o mestre Rezende, vou estar escutando o mestre Robson, porque eles são mais experientes. Então, para eu tomar uma atitude, quando eu tomar uma atitude, pode ficar sossegado que eu já conversei com todos eles antes, para saber. Aí eles falam assim, mas você tomou uma atitude que eu não gostei. Eu falei, você não gostou, mas os outros 8 gostaram. Então, a maioria... O conselho apoiou. O conselho apoiou. Então, eu vou tomar uma atitude que eu acho que é mais coerente, que é mais correta. Então, eu vou consultar todos eles. Consulto o mestre de harmonia, o Carlão, consulto muito. Que pensa no mestre que pensa... Ele vai lá na frente, ele vai e volta e fala, eu acho que você não devia fazer isso, porque acontece isso, isso. Então, eu escuto muito. Porque todos eles, cada cabeça é uma sentença. Então, eu tenho que escutar todas as sentenças antes de... É como um juiz. O juiz não escuta o júri todo, aí sim ele vai dar o veredito dele. Então o veredito eu vou dar depois que eu escutar todos. Então é assim que funciona lá. Mestre, o senhor tem algum projeto para os próximos anos de estar homenageando grandes lendas de outros países, lendas internacionais? Você já fez contato com algum deles? Já tem um ok? Tem alguma coisa em vista ou ainda está tudo no papel? Na primeira edição da Condicoma, nós já homenageamos o Alan Goldenberg, o grande mestre Alan Goldenberg, nos Estados Unidos. O maior nome das artes marciais mundial. Ele tem o maior prêmio lá e, por incrível que pareça, o prêmio dele é Action Martial Arts Magazine, a revista dele. A minha Martial Arts Magazine. Até no começo ele achou que a gente tinha plagiado. Não, eu tinha minha revista, ele tinha dele, eu nunca fiquei sabendo da dele, nem ele da minha. Agora nós, inclusive, vamos fazer juntos agora. A revista sai lá, sai aqui. Nós temos uma parceria boa. Nós com o Alan Goldenberg lá. Recebi homenagem deles lá também. Então ele foi o primeiro a receber fora do país. E temos um furo, uma novidade, que é o Instituto Chuck Norris, que o João está trazendo aqui para o Brasil e vai ser parceiro do Instituto Condicoma. Que legal. Então vai ser uma coisa maravilhosa aqui, que são 2 institutos de nome. Tanto o Condicoma como o Chuck Norris. E ele vai estar aqui também e vai receber uma homenagem aqui no Brasil. Maravilha. Isso, Chuck Norris. Então ele foi o primeiro. E agora nós somos convidados a estar tanto nos Estados Unidos como convidados a estar em outros países. Não estou falando ainda porque estou dizendo que tem que estar tudo fechado, tudo organizado para que a gente possa sair daqui. Mas já está sendo fechado a próxima edição da Condicoma em Pernambuco. Nós vamos estar aí em Pernambuco homenageando um grande mestre com 96 anos. Olha só. Então um grande mestre com 96 anos. Então, o mestre Gesiel que nos trouxe esse convite lá de Recife, um abraço ao Gesiel aí de Recife, e o próximo evento deve ser esse. E outro aqui em São Paulo, que nós vamos estar fazendo, nós estamos em dúvida ainda se na Assembleia ou na Câmara Municipal, ou talvez até os dois, um na Assembleia e depois outro na Câmara Municipal, porque São Paulo tem muita gente da arte marcial a ser homenageada. Bastante. Então eu estou contando aí com o nosso querido prefeito Ricardo Nunes, a minha querida amiga, que afinal de contas a Regina Carnavale Nunes, foi aniversário dela esses dias, parabéns. Regina. E ela apoia muito as mulheres solidárias, e como a gente tem esse projeto de defesa pessoal para mulheres, está apoiando também o nosso projeto de defesa pessoal para mulheres. Maravilha. E o governador. Tarcísio, um abraço, Tarcísio. Grande governador. Parabéns pela sua campanha, parabéns aí pelo seu desenvolvimento, sucesso nos próximos anos de governo. Se Deus quiser. Mestre, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar a respeito da faixa, a respeito alguma outra polêmica, alguma coisa que o senhor acha que não está esclarecida ainda dentro do mundo das artes marciais referente à Condicoma, ou o senhor acha que já foi tudo explicado? Eu acho que já foi explicado. Quem quiser entender da Condicoma, basta botar no Google.
faixa honorífica Conde Coma. Só não entende quem não quer. Porque tá lá, saiu, agora vai sair New York Times. Minha amiga está levando os Estados Unidos a matéria da Conde Coma para o New York Times. Só. Então, caramba, está em tudo quanto é lugar, não entende quem não quer. É verdade. Outra, vamos parar com inveja, com ego, porque, esse cara é 171 tal. Aliás, eu estou muito chateado, eu não vou citar nome, porque eu não vou dar nem moral, mas um que se diz meu antigo professor, mestre, andou falando aí em rede social, em grupinho de WhatsApp, esse cara é um 71 na vida. Eu falei, primeiro, para falar que eu sou um 71 na vida, o cara precisa me conhecer. Ele não me conhece. Eu tenho 6 faculdades, eu tenho formação para um monte de coisa que ele não conhece, eu tenho família, eu sou pai, eu sou avô, então ele precisa ter um pouquinho de respeito. Respeito. Então você sabe quem é você, eu não preciso falar o nome, mas você tem que ter um pingo de respeito. Eu tinha muito respeito por você, sempre falei bem, falei de você hoje aqui na minha matéria. Mas você precisa ter um pouquinho mais de respeito, porque você tem filhos também, e um dia eu vou falar isso de você. Considerado mestre, não é mestre, mas é considerado mestre também. E até eu sempre chamei de mestre, mesmo não tendo 5º grau, sei lá. Veio de outra arte marcial também, então não pode falar se eu vim de outra marcial, porque ele também veio de outra arte marcial e foi direto para determinada faixa, não começou da branca de novo. Então acho que a gente precisa pensar nisso. Falou que eu fui lá roubar aluno dele na academia. Que absurdo, né? Agora não fui eu que mandou filha chamar um faixa preta meu e falar, olha, você vier aqui na academia ou você fica na nossa equipe ou isso, que é uma coisa muito indelicada. Eu não vou na academia dos outros oferecendo para os faixa preta passar para a minha academia. Eu tenho muito respeito por isso. E é por isso que os meus alunos estão proibidos de ir lá. Que os meus alunos iam lá a convite de uma professora de lá, quem eu quero muito bem, adoro essa professora de paixão, iam lá para ajudar o treino das meninas dele mesmo. Eu não fui lá para aprender alguma coisa lá, não. Aliás, sempre vou aprender. Se eu vou visitar um professor, eu vou aprender com ele também. Sim. Ele comigo e eu com ele. Só que eu acho que eu não preciso dizer que minhas alunas não precisam disso. Que no campeonato, minhas 2 alunas ganharam da filha desse professor. Então, quer dizer, eu não tenho esse negócio de estou indo lá para roubar aluno, fazer isso. É uma coisa muito chata. É uma coisa muito medíocre. Então não seja medíocre, você é um cara que todo mundo respeita. Então você não precisa disso. E outra, aqui eu vou falar nome, que é meu amigo, meu querido mestre Moisés Murad. Ele no começo não entendia, depois começou, 6 mestres por dia me ligam falando mal da Conde Coma, você devia tirar isso do ar. E aí o Giba ainda respondeu para ele, mestre Giba, um abraço. Como é que tantos mestres falam mal, se 80% dos mestres estavam comigo lá nesse último evento da Conde Coma, eu quero ver colocar 78 mestres e grão-mestres juntos no mesmo lugar. 33 grão-mestres e o resto mestres. Tinha meia dúzia ou 8 faixa preta. Mas a maioria dos grão-mestres estavam presentes no evento. Então não deve ser tanta gente que está falando mal da Conde Coma desse jeito. É uma minoria, né? E, mestre, outra coisa, falou, esse mestre falou que vai te enfiar porrada. É ruim, hein, meu? Eu falei, primeiro, todo mundo pensa só em porrada. Se encostar a mão em mim, você pensa que eu vou brigar? Não. Eu tenho 65 anos, vou usar a lei do idoso. Vou botar em cana, meto você em cana, se você levantar a mão ou se falar alguma coisa. Então, a primeira coisa, educação é aqui, é na boca. Quer conversar? Quer saber o que eu fiz? Me liga e fala como gente. Não fica assim, mandando recadinho em Facebook, que eu não gosto de recado em Facebook. Eu sou homem e gosto de olhar na cara e falar na cara. Então, quer falar comigo? Vem na minha casa, vem na minha frente e vem conversar feito homem, cara a cara. Não manda recado em grupinho de WhatsApp. Eu vou te botar num grupo de faixa preta que estão falando mal. Eu falei, grupo de faixa preta? Quem que está no grupo? Aí, recado, Anderson Lanucci, estou falando o teu nome.
tá no grupo falando abobrinha de mim, só que você esquece quem te deu, quem amarrou a tua faixa preta, tá lá em Manaus, mestre Humberto, e deixou você dentro da minha academia lá no Tendal da Lapa, onde você ficou comigo, e eu homologuei sua faixa. Então tenha respeito com quem homologou a tua faixa. Não fica falando abobrinha. Aí chama ele com mais outro. Você conhece minha história e você já esteve comigo dentro do tatame. Então respeito é bom. Respeito ao mestre. É muito bom. Respeito é bom para quem botou a faixa em você. Tá? Para quem segurou a tua faixa aqui em São Paulo. Então isso eu estou dizendo diretamente que eu não tenho papo na língua. Eu falo mesmo. E outros que estavam no grupo, que eu não vou citar nome, mas também vi. Porque os caras me mandam, lembra que você está falando no grupo e tem muitos amigos meus no grupo também me falando o que vocês estão falando. Então eu sei tudo o que está acontecendo. Só não respondo porque eu não vou dar ibope. Para você eu estou dando ibope porque você foi mandado embora da nossa equipe por mau comportamento. Então já estou te falando por que você foi mandado embora a pedido do teu mestre. Então olha é só, isso que acontece. Olha a polêmica, gente. Então vai aí, agora se explica no grupo de faixa preta por que você está lá falando mal. E outra, quer falar de mim? Me dá seu WhatsApp que eu te ponho no nosso grupo de faixas vermelhas. Aí você se explica lá e vem reclamar aqui dentro. Ó, entra lá nos comentários e se explica lá que depois o mestre vai ver lá. Aproveita, é só pedir lá, eu ponho ele no grupo dos grão-mestres lá para ele se explicar e dizer por que ele está achando ruim, por que ele acha ruim que fulano está usando a faixa vermelha. Ah, e os dois velhos gagá que amarraram a faixa na minha cintura, chama-se Carlos Sobson Grace e João Rezende. Então os mestres gagá que vocês acham que não pode colocar. As lendas do jiu-jitsu no Brasil e no mundo. Fica então, difícil você tem que pensar antes de falar. Fica difícil de falar, né? Acho que fica mais bonito pedir desculpa, né? Fazer uma constatação, falar que falou besteira. E aceita que falar dói que menos. Deu uma leseira na cabeça e falou besteira, acho que dói menos, né? É chato, né? A gente vê aí grandes ídolos, grandes pessoas, nomes que tem uma história, que é uma lenda, usando um objeto ou recebendo um objeto, e você ir lá nas redes sociais ou em grupo, qualquer coisa, e ficar falando esse monte de groselha aí a respeito. Acho que é muito chato isso. Fica feio não para o mestre Reinaldo, mas fica feio para você. Justamente, fica feio para eles. Não e acho que não é legal uma pessoa que se diz faixa preta, uma pessoa que se diz sensei, uma pessoa que se diz mestre, fazendo esse tipo de coisa. Acho que nós que somos faixa preta, nós que somos mestres, somos senseis, nós temos que levar a educação, nós temos que levar a humildade e o conhecimento, e não ficar levando mimizinho e fofoquinha de candinha. Acho que não é legal. Exemplo estamos nós temos que passar o exemplo. Então por isso que eu falo, se você está fora da minha equipe, é porque você fez alguma besteira que não devia ter feito. Ou seja, educação é bom para todo mundo, você tem que respeitar todos os mestres, gostando ou não. Tanto é que perguntam, como é que você conseguiu juntar? Eles brincaram, que eu falei, você juntou PCC, Comando Vermelho, tudo no mesmo lugar, sabe? Porque foi muitos mestres juntos, e eles não muitas se bicam. Equipes, né? Não, e eles não se bicavam outra, um contra o outro. Eu falei um por um. Eu falei, você com 70 anos, você vai querer continuar com inimizade com todo mundo? Ou você vai querer fazer alguma coisa de bom para o jiu-jitsu? Você está recebendo uma homenagem, só que o outro vai receber também. Você vai deixar de receber porque o outro está lá? Aí ficou pensando, falou, não, nós vamos. Então a maioria foi para lá e foi onde eles assustaram. Falou, meu, todos eles estão aqui. E chegou lá, acabou todo mundo conversando, um pediu desculpa para outro, um deu um braço para outro, e acabou todo mundo ficando amigo de novo. Alguns não. Aconteceu? Aconteceu. Alguns foram lá e quiseram fazer polêmica. Não, porque eu não gosto desse. Eu falei, olha, ou põe o kimono, entra e cumprimenta todo mundo, ou pega seu kimono e pode ir embora. Você não é obrigado a ficar aqui, mas se ficar aqui, você vai cumprimentar todo mundo com educação. E foi o que aconteceu. Então, logicamente, alguns não gostaram, foram embora, alguns receberam diploma fora de lá. Foi uma coisa muito chata, porque pegaram um documento lá e levaram embora. É para receber o documento ali, não fora. Sim. Aí, mas eu falei, não, quer ficar com o documento? Fica. Agora, fiquei sabendo que vai devolver o documento, porque vai devolver não, nem recebeu, como é que vai devolver? Alguém levou para ele lá o que não era para ter levado. Então eles estão mandando de volta um documento que não receberam. Os que receberam vão receber de novo, porque quando eu mando o documento para você é individual.
Salim Tosta, não estou mandando para a STTV. A STTV, se eu mandar um documento, aí é da STTV. Então, quando eu mando documento para alguém, é pessoal intransferível, não é para uma associação. Então, agora, alguns entenderam. Então, é a mesma coisa. Você tem uma federação, eu posso receber um prêmio pela Condicoma, ou posso receber como Reinaldo Dutra. Eu, quando me chamaram, o Luciano me chamou como Reinaldo Dutra, eles estranham porque eu vou lá com a minha faixa preta, que eles falam, mas por que você não usa vermelho? Eu falei, por que não? Eu gosto da minha faixa preta e vou continuar usando ela. E não vou botar mais grau. Guarde isso aí com vocês. Parei no terceiro e acabou o terceiro. Não vou usar quarto, quinto, sexto, não vou mais dar moral para ninguém. Eu não tenho que dar satisfação qual é a minha graduação. Quer saber qual é a minha graduação? Vem aqui em casa que eu mostro todos os meus diplomas. Ou vai na federação. Pergunta. É que numa é terceiro, na outra é nono, então aí fala, mas por que uma é nono, outra é terceiro? Primeiro, eu tinha perdido o documento e pegaram o meu documento, que foi dessa pessoa, e está o terceiro grau. E agora em diante eu não continuo, porque eu não tenho dinheiro para ficar dando 1.000, 300 todo ano para mudar a graduação. Na outra eu tenho porque reconheceram, e obrigado meu amigo Júlio, que ele não cobra a minha graduação. Então eu tenho lá e vou fazer. Então é simples assim. Quando te cobram muito, o que você faz? Você vai lá? Não. Não é por isso que você não tem a graduação. É porque você não recebeu, porque você não estava sem dinheiro, ou estava sem alguma coisa. Não, obrigado. Então é isso que acontece. Mestre Reinaldo, a conversa está muito boa, esse bate-papo está bem legal, está super descontraído, mas é tanta polêmica que a gente vai ficar horas e horas aqui e o programa já está não vai sobrar nada para o próximo. Não vai sobrar o próximo, não vai ter conversa para o próximo. E a gente quer voltar de novo, a gente quer voltar novamente para continuar essa polêmica. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, que é fundamental na vida de todo mundo, que é assim, existe um ditado que eu gosto muito, uma frase que é assim, não adianta a gente querer discutir com quem não quer entender, porque é a mesma coisa de você dar remédio para o morto. Então não adianta, gente, não adianta você querer colocar na cabeça de uma pessoa que ela não quer entender a respeito de uma coisa, que é a mesma coisa que você está dando remédio para o morto, ela não vai entender, você vai estar jogando fora seu verbo, você vai estar jogando fora sua medicação, e ela não vai entender nunca. Quem sabe um dia ela abre a mente e entenda, ou ela começa a observar que várias pessoas estão recebendo aquela honraria, e vai tentar estudar um pouquinho a respeito e ver que realmente aquilo é uma honraria e não uma faixa de grau, e aí vai acabar recebendo, né? Vai acabar fazendo amizade e até se retratando. Então acho que é tudo isso que é importante, né? E não a gente querer discutir a respeito. Eu fiz uma coisa interessante. Você viu que agora nesse último evento eram para 25 pessoas, acabou virando 200. Por quê? Eu decidi convidar, você vê, eu convidei o Padial, convidei o Fábio Kirtakal, os que se dizem historiadores, o Marco que esteve lá, a revista Tatame esteve lá, a revista Grace Mag esteve lá. Então eu falei, para você falar de uma coisa, você precisa ver. Sim. Então convidei todos para ver. Quero até deixar um recado para o Fábio. Fábio, te adoro de paixão, mas você não entendeu direito. Você me mandou um recado dizendo, eu não me sinto bem recebendo essa faixa honorífica. Você não foi convidado para receber faixa honorífica. Você foi convidado a receber uma menção honrosa do nosso evento. Só isso. Porque você foi convidado a estar lá presenciando e para poder olhar e aí sim falar sobre o evento. Então você viu com seus olhos o que está acontecendo. Então, vocês que são historiadores, estão convidados para o próximo evento. Vai ser mais fácil, vai ser aqui em São Paulo, provavelmente. Que aí vocês vão poder falar sobre o evento com mais cátedra, com prioridade, Como se diz o velho ditado, não se fala o que não se sabe. Ou que pouco sabe. Ou que pouco sabe. Tá? Então, um ditado nosso dentro da maçonaria é isso. Não se fala nada sobre aquilo que não sabe ou que sabe pouco. Verdade. Então, primeiro procura saber. Isso daí, Marco Ferreira está aí, que pode me confirmar isso, que ele falava, não sabia muito, tomou até um processo. Hoje meu amigo, e hoje ele pode falar da Condicoma porque ele conhece, ele sabe. Um abraço também aqui, o André Viana. André Viana também é outro historiador, gosta de escrever,
Fizemos polêmica no começo, porque ele também não conhecia, ele esteve na Condicoma, fez um vídeo sobre a Condicoma, hoje ele pode falar mais sobre a Condicoma, e ele até falou esses dias comigo, ele falou, porra, não adianta falar, os caras são burros mesmo, você fala que é honorífico, o cara entende que é grau, o cara é honorífico, então ele também já não quer tentar explicar para mais ninguém. Tá, porque não adianta você explicar, como se diz, dar remédio para o morto. O cara não quer entender, deixa ele ficar sem entender. Fazer o quê? Paciência, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. E outro ditado muito legal que eu gosto: quem não é visto não é lembrado, gente. Tá então, se você quer ser lembrado, você tem que ser visto. E eu acho que todo mundo tem um porquê de nascer e passar por essa terra. Aquela pessoa que ela nasce, cresce, morre e não é lembrada depois de um mês, ela não fez nada aqui, ela não conquistou nada, ela não evoluiu e a alma dela vai ficar vagando aí até evoluir. Eu acho que a gente tem que vir, nós, seres humanos, viemos para a Terra para fazer história. Cresce, aprende, transfere e volta para casa. Mas sempre vai ser lembrado. Então não adianta, se você quer ser lembrado, você tem que ser visto. E é isso que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos conversando com o mestre Reinaldo para falar a respeito da faixa Condicoma honorífica, que é uma honraria. Olha lá. Condicoma. É uma grande instituto, onde tem a faixa honorífica Condicoma. Que já está sendo conhecida no mundo como o Oscar das Artes Marciais. Mestre, estamos chegando ao final desse programa. Mais uma vez, gratidão por nos convidar a estar aqui, sentando aqui no Instituto, conversando a respeito da faixa, tirando todas essas dúvidas. Como a gente faz em todos os programas, a gente sempre dá 1 a 2 minutos para que a pessoa faça suas considerações finais. Então, por favor, faça as considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer muito, aqui onde nós estamos no Instituto Condicoma, que ele está falando, eu estou aqui dentro da Gloss Model. Gloss Model é uma agência de modelo poderosa, minha parceira. Queria mandar um abraço e queria os meus agradecimentos a Andréia e toda a sua equipe aqui da Gloss Model, que nos cedeu o espaço aqui para fazer essa gravação. E vamos gravar com ela também. Sim, vamos gravar aqui na Gloss. Com certeza. Então, para quem não sabe, eu tenho uma agência de modelos também, a Beauty Shape Model Agency, e hoje a Beauty Shape é parceira aqui da Gloss Model. Então eu vou estar trazendo as minhas modelos para cá, porque eu não tenho tempo mais cuidar disso. Então, a André vai cuidar das nossas modelos. Aqui nós temos aula de teatro, estamos aqui do lado nos assistindo também o professor de teatro. Então, nós temos uma equipe muito grande aqui. Então, para você que está querendo entrar nesse mundo de mídia, de moda, de tudo, vem para cá, para a Gloss Model, que é uma empresa séria. Que a gente fala muito sobre agência de modelo, é um perigo. Hoje uma agência de modelo é um perigo, você deixar sua filha, seu filho, coisa parecida. Então a agência tem que ser muito séria. E por isso que eu digo, quando a gente fala e tenta citar, para poder deixar com tranquilidade, que aqui é uma família. Mestre, obrigado pelas recomendações finais, foi muito legal. A partir desse ano de 2023, o canal STTV, todas as pessoas que forem convidadas para participar do canal STTV, todos os entrevistados, o canal STTV está dando uma pequena homenagem, uma pequena honraria, um pequeno certificado honorífico de contribuição social e cultural. Olha que gostoso! O senhor, por incrível que pareça, e como é muito nosso amigo, nosso irmão, está sendo o primeiro a ser recebido, Nossa, vai ser o primeiro a receber essa honraria. Espero que tenha lá um espaçozinho pequeno na sua parede, como tem vários sempre lá, para colocar o nosso certificado, que é uma grande honra. O canal STTV, Programas Grandes Mestres, está homenageando uma grande lenda das artes marciais. Então, por favor, mestre, receba com todo carinho, todo amor, essa pequena honraria. Espero que o senhor goste. Galera, olha que lindo. Vai estar junto com os meus melhores troféus lá dentro da Condicoma. Maravilha. Com certeza. E é uma pequena homenagem nossa aí do canal STTV para vocês. E com certeza para ficar para sempre. Tá bom, mestre? Com certeza vai estar comigo. Muito obrigado da tua atenção também, Salim, que você não dispensa comentários. A STTV sempre nos melhores eventos, sempre participando dos melhores
das maiores polêmicas. Sim, com então certeza. isso é o que a gente tem, a mídia faz isso. Então meu colega jornalista aqui, Salim Tosta, agora vai estar nos acompanhando sempre e já vamos dar um briefing para eles, que nós vamos estar no Rio de Janeiro daqui uns 15 dias, conversando com 5 dos maiores grandes mestres do país. Olha nós vamos estar conversando. Honra. Aguarda que vai vir no STTV. Programas Grandes Mestres no Rio de Janeiro. Vamos reunir 5 lendas das artes marciais, do jiu-jitsu aqui no Brasil. Nunca em nenhum programa, em nenhum local aqui no Brasil, tiveram essas 5 lendas juntas, reunidas em uma mesma entrevista. E ó, quem está patrocinando isso? Mestre Reinaldo. Aguarde. Vai ser um grande prazer. Beleza? Pessoal, mais uma vez, estamos chegando ao final do programa Os Grandes Mestres. Quero estar agradecendo a todos pela audiência, agradecendo a todos por estar assistindo, estar compartilhando. Mais uma vez, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, é de graça, faz bem e ajuda o crescimento do canal. Faz a gentileza, coloca lá embaixo nos comentários o que você achou dessa matéria, o que você achou a respeito da Condicoma. Fala mal ou fala bem, mas coloca lá nos comentários, isso daí vai ajudar demais e vai ser muito legal porque a gente vai saber o que você aí do outro lado da telinha está pensando e a gente tem uma ideia melhor de umas próximas matérias, tá bom? Quero mais uma vez agradecer. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Sensei Salim Tosta, convidado especial, grão-mestre Reinaldo Dutra. Este é o canal STTV, Programas Grandes Mestres. O Programas Grandes Mestres é uma produção do canal STTV. Canal STTV multiplataforma, um canal feito para você. Tchau, tchau.